E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Ainda Não Cresci. Hoje falaremos sobre Marina, do Carlos Ruiz Zafón. No Brasil ele foi lançado em 2011 pela editora Suma de Letras. E ele foi lançado em 1999 na Espanha. A diagramação desse livro deixou um pouco a desejar. Por que eu digo isso? Eu encontrei um erro de edição numa palavra que tem dois Hs um atrás do outro, numa palavra. Fora isso, ele é um livro com páginas amarelas. A fonte dele não me agradou muito. É uma fonte parecida com a Times New Roman, que é aquela fonte que é uma letra do lado da outra, tudo amontoadinha e pequenininha. E isso, pra mim, atrapalhou um pouco a leitura. Se fosse uma fonte melhor, mais espaçada, seria melhor. O espaçamento do livro tá bom. Não tenho nada a reclamar sobre isso, só o espaçamento das palavras mesmo e das letras. E assim, na minha edição ao menos, eu encontrei alguns erros gráficos. Por exemplo, palavras que foram triplicadas. E daí assim, tem uma palavra no centro, daí tem uma palavra em cima dela, que é a mesma palavra, e uma palavra embaixo. Então fica aquele borrão que parece que você está meio vesgo e a palavra ficou tremida. São vários locais do livro que acontece esse erro gráfico. E isso meio que atrapalhou, assim. Eu ficava olhando para aquilo ali e ficava indignado com a Suma de Letras. Normalmente os livros deles são caros e a edição deles normalmente é boa. E eu não sei o que aconteceu, eu acho que é só na minha edição que tá desse jeito. Eu acho que na de vocês não vai estar desse jeito se vocês comprarem o livro. O livro começa já com uma nota do autor, apresentando o livro, e fala o seguinte, que esse é o quarto romance dele, e na opinião do próprio autor é o romance que ele mais gostou. É o romance que ele escreveu melhor, assim, e que pra ele foi a melhor obra dele. Se eu não me engano, ele encontrou algumas dificuldades pra ser caracterizado como YA, porque tem algumas cenas que são meio pesadas, então ele é um YA um pouco direcionado para o público mais adulto. Só que o que você vai encontrar nesse livro? Ele é um livro de ficção e ele é parecido com O Oceano no Fim do Caminho. Não na escrita, mas na história. Ele é uma coisa assim que é real, só que tem elementos de fantasia da literatura fantástica, tem um pouco de drama, tem um pouco de trama investigatória, meio que policial, e também tem elementos de terror. A história desse livro se passa em mais ou menos 1980. E ele conta com dois personagens principais. A Marina, claro, né? Porque a capa se chama Marina, né? E o Oscar. E o Oscar é o narrador na maioria das partes. Esse livro, ele não é um livro. Ele é mais, assim, uma história contada pra você. Então, assim, você vai começar a ler e você vai ver que ele tem esse quesito de contador de histórias. Ele não é aquela coisa livro. Ele é contador de histórias. Entendeu? Entendeu? O narrador começa o livro narrando como se ele fosse um adulto já. E acho que as primeiras 2 ou 3 páginas ele se apresenta e fala da uma semana que ele ficou desaparecido. E que ele foi encontrado por um policial numa estação de trem. E daí depois disso começa a história e volta pro passado dele. E a história inteira, depois dessas 2 ou 3 primeiras páginas, são a narração da vida dele quando adolescente, mais ou menos. Ele era um menino que estava no internato, se não me engano de padres. Daí no começo do livro começa a narrar sobre a vida dele durante o internato. Começa a contar a história até o momento dessa uma semana que ele desapareceu, que ninguém teve notícias dele. Eu fiquei bastante contente com a escrita do autor. É uma escrita assim que é bonita, que não é rebuscada e ela remete ao público jovem adulto. Ela é uma escrita assim que seria mais ou menos uma evolução, não me critiquem, dos livros do John Green. Seria assim o segundo passo para quem já leu todos os livros do John Green. Eu acho que eu recomendaria bastante o Carlos Ruiz Zafón e o livro Marina. Porque, assim, é uma história que cativa bastante, é uma história que te deixa preso, e é uma história que é muito bem contada, a escrita dele é muito boa, muito cativante. Acho que outros autores que precisam de algum guia, ou aspirantes a autores, podem tirar bastante proveito desse livro. É um livro muito bom, que usa algumas metáforas para descrição de conteúdo. Uma coisa que eu gostei nesse livro, não que eu tenha preconceito, mas é que eu acho difícil alguém em um livro pequeno adicionar todos os elementos essenciais para uma história boa. No caso, seria a descrição do ambiente, o desenvolvimento dos personagens, o jeito de contar a história e o desenvolvimento dessa história. Tem alguns livros que eles fazem quase tudo isso, mas daí pecam, por exemplo, na criação dos personagens. Ou eles pecam na descrição do ambiente. Esse livro aqui é um livro completo. Ele tem 187 páginas. E pra mim ele foi um livro completo. A criação dos personagens foi muito boa. Logo no começo, na introdução dos personagens, ele já te dá uma descrição muito boa, muito completa do que esse personagem vai ser, do que ele vai se tornar. E você já tem a personalidade dele na sua cabeça, logo de cara. Então, personagens que você é apresentado recentemente, você já fala tipo, ah, esse cara é desse jeito.
esse cara vai agir desse jeito se acontecer isso. E isso eu acho que é uma parte muito boa, que engrandece bastante o livro. E vários autores se beneficiariam se eles seguissem esse exemplo do Carlos Ruiz Zafón. É o primeiro livro que eu leio dele, e eu gostei bastante da escrita dele, acho que eu vou comprar mais livros dele. E por que eu falei que ele é parecido com Oceano no Fim do Caminho? Porque tem esse quesito de realidade e quesito de literatura fantástica. Só que esse livro, pra mim, ele foi um livro mais completo do que Oceano no Fim do Caminho. Ele teve uns elementos que puxaram mais a minha atenção. E o jeito de escrita dele também me cativou mais, acho que pelo uso das metáforas. Não são metáforas inescrupulosas ou fora do comum, ridículas. São metáforas que você realmente identifica logo de cara. Você percebe essa metaforização e você fica pensando, nossa, é um jeito diferente de escrever. Basicamente um sinônimo daquilo que autores normalmente fazem. E ele não tem nenhuma repetição desse tipo. Pegar uma palavra e ficar repetindo toda hora. Por exemplo, fulano assentiu, fulano assentiu. Isso não existe aqui. Ele também escreve de uma maneira que não é nada relaxada. Ele caprichou na edição para não ter esse tipo de erro e eu gostei bastante disso. É realmente um livro que eu recomendaria bastante. Esse é um livro que tem até bastante ação. Os personagens, se eu não me engano, tem na faixa de 14 a 16 anos. Eu não lembro de ter mencionado a idade deles. Ele é um YA mais voltado para adulto, então eu creio que eles tenham 16 anos, mais ou menos. Porque tem algumas cenas aqui que dão a entender que tem uma conotação sexual. Dão a entender que tem esse interesse sexual por parte dos personagens. E tem partes ali que são bem doentias, por assim dizer. Como eu disse, ele é uma trama meio que policial em certos pontos. Porque esses dois adolescentes, eles vão atrás de um negócio ali no meio da trama. E isso é muito interessante, eu gostei bastante do jeito que eles fizeram isso. Quando eu comecei a ler, eu não esperava realmente essa história que se desenvolvesse desse jeito. Eu esperava uma outra coisa, mais sobrenatural, assim. Só que, na real, foi até que realístico e meio doentio. Tem algumas partes do quesito sobrenatural e fantástico, mas foi mais pro lado doentio da coisa. Eu gostei bastante desse gênero que ele nos apresenta nesse livro. O final também me agradou bastante. Teve uma parte ali do final, acho que nas últimas 20 páginas, que meus olhos marejaram. E no final do livro eu cheguei a chorar até. Foi um livro bem emotivo, assim, no finalzinho. Porque uma coisa é você ter o livro Divergente, vou usar como exemplo, e você ter, tipo, muita ação, e você não ter esse tempo pra fazer a caracterização dos personagens, fazer o desenvolvimento deles. Daí, quando chega no final, se acontece alguma tragédia, alguma coisa assim, não tem aquele impulso de você chorar, de você ter aquela emoção. Você fica mais com raiva do que emotivo. Aqui não. Aqui, como tem bastante desenvolvimento do personagem, você se torna íntimo do personagem, e você pesa por eles caso algo aconteça. E não é só os personagens principais que você se identifica ou que você tem esse conhecimento profundo. Todos os personagens que o autor apresenta vão te dar um background da história, vão te dar algum flashback e vão te dar um desenvolvimento da história. Isso eu acho muito bacana e é uma coisa bastante positiva para botar em livros YA. A nota desse livro... A nota desse livro no Goodreads é 3.94. É uma nota até que justa, mas eu acho que ele merecia um pouco mais. É uma história muito bem construída, personagens muito bem construídos, e a trama é bem desenvolvida, e não é aquela coisa muito clichê. Então eu acho que um 4.2 seria uma nota justa, e eu com certeza vou comprar outros livros do autor. Esse livro se encontra numa faixa de preço de 14 a R$27, R$26,90 mais ou menos. Essa foi uma pesquisa no Monte Faro que eu fiz hoje. E se vocês quiserem comprar o livro, tá na descrição, nos links ali embaixo. A gente ganha uma comissão, mesmo que pequena. E com essa comissão a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar iluminação melhor, a gente vai comprar livros para ler. Se vocês comprarem pelo link, a gente ganha comissão. Se vocês procurarem em outro link, a gente não ganha comissão e a gente fica triste. Eu recomendo esse livro, se você está saindo daquela onda John Green, se você já leu todos os livros dele. Esse é um livro que é mais pesado do que os do John Green, não tanto no quesito drama, mas no quesito de história. Ele é mais pesado, um pouco mais complexo, e eu acho que quem curte John Green vai curtir bastante o Carlos Ruiz Zafón. Recomendo também para adultos. Ele não tem aquele elemento fantástico que um adulto vai falar, eu não gostei. Realmente, se você tiver seus 22 anos igual eu, você vai gostar bastante. Se você tiver seus 30, você vai gostar. Se você tiver 40 anos, você vai gostar dessa história. É um livro pequeno, 187 páginas. É um livro barato para você dar de presente. Então eu recomendo bastante. Realmente é um livro muito bom. Se você Meu Deus. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita para clicar ali em cima e inscrever-se. Curta o link, compartilhe para ajudar na divulgação, que isso é muito bem-vindo. Eu espero vocês na próxima review. Depois da próxima. Porque a próxima é o Garon. E até mais.